Bom, como eu vou ter que me ater a uma coisa, vou meter a duas, então. Primeiro, quando eu vi, por mais que o ritmo seja lento, tudo ali me pareceu indispensável. A fluidez é muito boa. É o tempo certo mesmo, mais que seja um tempo maior do que a gente está acostumado hoje em dia, né? Com uma cena cortada, mais rápido e tal. Tudo ali me pareceu cortado no ponto certo. Mas eu já fiz uma série doc, e quando eu fiz um corte, eu falei, é esse aqui o final, ele estava na metade ainda. Eu não tive mais coragem de terminar. A minha primeira pergunta é, quanta coisa você deixou de fora? E, tipo, foi muito difícil, porque tudo ali é essencial. Mas logo no começo ele fala, né? Tem que ser concisa, né? Tem que... Então, e eu acho isso importantíssimo. Você mesmo já tem essa visão da objetividade que ele também tem, né? Tipo, tem que ser objetivo. Aliás, um comentário rápido, eu achei muito engraçado que no último frame do making off do Blu-ray com o Drauzio Varela, ele tá guardando a cadeira, o negócio, tipo, ele é muito prático, né? Ele colocando ali no canto ali a cadeira, tipo, é um negócio que, tipo, eu pesquei isso. Aliás, deixa eu só também fazer uma recomendação para você que está assistindo e ainda não comprou o Blu-ray, tá precisando de um empurrão, compre, ele é lindo, eu acabei de ver no meu projetor, a imagem é fantástica, a fotografia tá maravilhosa, tem esse extra que é uma conversa de meia hora do Drauzio Varela com o Hector. Então, recomendo demais, por favor, compre, você não vai se arrepender. E tem a promoção aqui do BJC hoje. Bom, é um comentário esse sobre como foi a dificuldade de você deixar coisas de fora. Como é que foi isso para você? Alguém já falou que você não termina, né? Você desiste, né? Foi assim. Bem isso. Foi mais ou menos isso. Eu não acabava nunca, assim. Na verdade, eu nunca achava que estava pronto. Primeiro, o Felipe me fez uma pergunta sobre os filmes, como que foi. A montagem, assim, a ilha de edição faz o filme. Então, você vai pro... Você tem documental, você tem várias possibilidades. Então, assim, além de tudo, eu tinha infinitas possibilidades, mas eu já sabia o filme que eu queria fazer. Eu não sabia se eu ia conseguir fazer. Quando começou a entrar as cenas, e as cenas entraram por causa do roteiro, o que tá, não, assim, aquela cena específica, não, aquele momento, aquela cena, o que quer dizer? Então eu tentei costurar as cenas de cada filme, o que interessava naquele momento, porque eu não poderia contar, é um retrato daquele momento do Hector, eu não ia contar, não tenho como contar a vida inteira dele, nem a filmografia dele já está aí, então eu estava relutante para colocar os filmes todos, as cenas, elas só iam entrar se eu conseguisse montar com as cenas pessoais, com as cenas que a gente fez como se fosse um conto, porque vida e obra não estavam separadas, era uma coisa só. A vida do Hector era cinema. Então ele ficou 38 anos doente, e sempre para fazer mais um filme ele sobrevivia. Então, coisa impressionante. Impressionante. Eu acho que a beleza que eu queria retratar no filme, e foi a beleza porque eu me apaixonei por esse homem, eu acho que vem disso também, este leão lutando para sobreviver desde os 38 anos de idade, e o cinema manteve ele vivo. Isso era uma coisa assim divina. Você vê isso no longa e você vê isso no curta do Drauzio, porque é uma coisa tipo, quando ele ia morrer, não morria. Mas peraí, só mais um filme. Então o meu amigo Hindu também, o último filme dele, ele fala, deixa eu fazer só mais um filme. Então, e essa beleza era que eu queria deixar registrado, e não a filmografia dele, e sim esse homem, esse pensador que tinha essa visão, né? Então, esse retrato desse momento, eu com ele, né? Onde ele desabafava isso, e é uma aula de cinema. Então, esse era o filme que eu queria fazer. Dentro disso, essa fotografia, que é a minha fotografia, que eu sempre, visual, como um poema visual mesmo. Inclusive, eu acabei de assistir Asas do Desejo de novo, que é um dos meus filmes preferidos, assim. Ontem eu fiz um
bate-papo com Roger Lerina e falei do filme, e foi muito interessante eu rever esse filme, porque meu filme tem algo também de Wim Wenders lá atrás, Sem dúvida. Tem um poema visual, só que é inconsciente. Eu pensava que tinha muito mais Fellini. O plano de abertura já remete ao Asas, assim, aquela câmera já pairando, olhando para a cidade. Eu ia terminar de responder o que você me perguntou da montagem. Ficou muita coisa de fora, óbvio. Eu mudei de montadores várias vezes porque eu queria ter um outro olhar, uma outra, enfim. Eu sempre achei, tem muitos que não entendiam esse meu olhar mais lúdico, né? Mais sensorial, lírico, que eu queria trabalhar muito. Eu trabalhei muito o som de cada cena. Eu queria que a pessoa tivesse a calma para assistir esse filme como um filme antigo mesmo. Um filme que respirasse. No cinema é outra coisa, esse filme, obviamente. Mas não Mas eu vi no projetor. Aliás, falando nisso, a transição da cena do Carandiru implodindo para a água, aquilo eu achei genial. Nossa, aquilo lá é muito bonito. É muito bonito. Visualmente e no áudio, né? A mixagem ali foi perfeita. Eu falei, como assim? O que está acontecendo, cara? E aquela foto de ponta-cabeça na sequência. Aquela cena sozinha, debaixo da água. Eu fiz cópias das fotos, 30 fotos, escolhi 30 fotos, joguei, depois eu recuperei, tá? No mar de Copacabana, 6 da manhã. Olha! Com uma caixa, eu peguei um fotógrafo com uma câmera X pequena, eu falei, você mergulha, e fomos atrás das fotos, e aí apareceu aquela caixa, aconteceu muitas coisas, mas assim, sozinha. Ficou muito bonito, porque parece que é combinado com as fotos, porque elas ficam em posições. Como é que ela combinou com a foto isso? Como é que elas fizeram isso? Essa é a magia da fotografia do cinema, que acontece uma cena ali, aconteceu, e aí depois você vai para a ilha de edição e você fala onde que vai encaixar. Porque eu queria colocar fotos, mas eu não queria colocar fotos estáticas. Você vê que não tem nem. É que nem ontem eu vendo o Asas do Desejo, não tem nada estático. Então, a câmera, ela dança. Isso inconsciente eu fiz, eu queria que a câmera não parasse. Então, se eu ponho uma fotografia, que eu tentei botar várias, eu tinha uma infinidade de fotografias maravilhosas, ela parava o filme. Então, assim, eu não queria parar para contar uma outra história. Ele é muito fluido mesmo. Eu queria que fosse uma dança, sabe? Uma dança até o fim. E assim eu fiz. Com a câmera, você vê que ela não para. Então, sim, eu poderia estar fazendo uma série Morte do Hector, capítulo 1, capítulo 2, que nem ele disse. Mas, não, eu tive que escolher. Eu tive que fazer um retrato. Então, eu tive que dizer, é isso. Eu tive que parar. Mas só acabou mesmo, eu só fechei quando eu inscrevi no Festival de Veneza e eu intuía que poderia ser um festival, porque é um festival de arte, que gosta desses filmes. E o Hector teve no júri, mas ele nunca teve com filme lá. E foi a nossa última viagem para lá, para Veneza. E eu intuía que esse filme combinaria com aquele festival. E aí eu escrevi esse corte X que eu tinha mandado para o Dafoe, William Dafoe, e para Renata Almeida. Duas pessoas que eu queria opinião e que era importante eu ter opinião. E as duas pessoas falaram coisas incríveis e eu falei, então agora eu vou escrever. Se entrar, eu fecho o filme. Se não entrar, eu continuo montando. Mas assim... E aí eu tive que parar. Vira até um hobby, né? Montar pro resto da vida, filho. Tem gente que passa. Né? Tem gente que passa a vida inteira montando. A outra pergunta tem a ver com isso, é bem rápida. Enfim, tem tudo a ver com isso, que é como você decidiu o final? Porque ele tem muitos finais possíveis, muitos finais excelentes possíveis. Chegava no ponto e falava, nossa, vai acabar aqui, excelente. E de repente continuava. E acabava de novo, falava, nossa, excelente. E para mim você escolheu o melhor de todos. Todo mundo achava que era... Já exatamente. Isso, mas é proposital isso, não acaba, vai acabar, não acaba, vai acabar, não acaba. Porque legal. Tinha mais finais, eu ainda tinha o balé do Grupo Corpo dançando Piazzolla, Libertango, não, o que eles dançavam? É o Libertango que toca no final. Não, Libertango tá no filme, eles dançavam Lecuona, que era uma dos padedês que o Hector mais amava. Eu filmei quase tudo que o Hector mais amava na vida. Eu queria retratar o que ele era para mim. E o padedê, esse padedê do Grupo Corpo, me remetia, era ele para mim. E aí, esse era o final do filme. Não, na verdade, era antes do... O final sempre foi Hong Kong, sempre foi. O início... Uma das pessoas que falou, você tem que saber, o Eduardo Escorel, que foi um dos montadores, ele falou, qual é o início e qual é o final do filme. Bom,
Você tem que saber as duas coisas. Você tem certeza disso e disso. Eu tinha certeza que o filme ia acabar em Hong Kong. E tinha certeza... Do começo eu não tinha certeza absoluta, porque a gente experimentou, ia começar no hospital, já começou várias vezes com aquela cena do hospital que eu acordo ele, já começou por um bom tempo, começou com aquilo, depois começou com um áudio meu, um off, e depois no final tiramos, não precisava, então já começou, daí um dia eu peguei e falei, põe essa cena aqui, porque eu adoro mandar, né, eu não sei muito apertar o botão, eu adoro mandar, põe essa cena aqui, pega essa aqui, a Hong Kong, essa aqui, porque aquela cena tava ficando de fora, aquela cena lá, enfim. E aí, a linha de edição é uma maravilha, é um parque de diversões, né? Porque você vai se inventando. Se você tem dinheiro para ficar gastando ali como montador, assim, passa a noite ali viajando. A gente teve várias montagens. Eu e o Carl Guimarães, a gente viajou muito. Assim, a gente teve uma montagem que eu plantei uma árvore com as cinzas dele aqui. E uma parte das cinzas, né? E eu filmei, eu mesma me filmei plantando, com várias iPhone, câmera, não sei como eu fiz isso, mas fiz. E aí eu nunca tinha aberto uma caixinha de cinzas, e aí eu não conseguia abrir na hora. E eu tava com a árvore para plantar o buraco. Bom, parecia uma louca assassina lá. Aí vira o grande Lebowski, né? Mas aí a gente montou, e eu falei, aí botamos uma cena do avião, eu levando a caixinha, e aí falei, não precisa. Fizemos cena na Cinemateca, porque eu filmei todo o velório dele também, começava com o velório. Que legal. A gente tinha várias montagens, daí no começo eu falei, será que não vai ficar um pouco mórbido, porque as pessoas também, assim, vai falar de morte, mas ele já brinca desde o início, porque o Hector tirava sarro da morte, então, o tempo inteiro, vem, que eu não vou, entendeu? Então, mas ficava um pouquinho, eu acho que não precisava, daí eu fui tirando, na verdade é isso, você vai peneirando, né, como ele vai peneirando e vai vendo o que fica, e não é fácil, então eu tenho muito material, é claro que eu posso montar uma série, se eu quiser, de 4 episódios, assim, com todo o material, só material de arquivo, que depois eu fiz, né, mas assim, é muito interessante, porque o melhor material de todos é o material que eu tenho mais íntimo, porque o material televisivo, o material de internet, todo mundo pode ter acesso, e ele se repetia muito, porque o Hector era muito bom de lábia. Então, assim, Roda Viva, ele foi numa 5, 6 Roda Viva. Sim, é verdade. Ele era incrível, mas assim, ele sempre, né, politicamente, então ele se posicionava, né? Mas assim, você vai colocar num documentário, eu não precisava, tá ali disponível. Ele é ótimo, ele é maravilhoso, mas aquele homem que pouca gente conhecia, que eu quis mostrar. Sim, esse documentário outras pessoas poderiam fazer, né? O que você fez, só você poderia ter feito junto dele.